Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Efésios 6, de 10 a 18. Lá no finalzinho de Efésios, no último capítulo. E aqui vou acabar sendo um pouco mais rápido do que o habitual nas pausas, porque daí você pode pausar o vídeo, procurar com calma e voltar e ir para frente, tá bom? Então, vou ler aqui Efésios 6, de 10 a 18. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Vou orar aqui com os irmãos para a gente começar a reflexão. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque podemos vivenciar mais este dia. Muito obrigado porque podemos refletir abertamente neste país, Senhor, sobre a Tua palavra. Senhor, conduze-nos, abre o coração, abre os nossos ouvidos, para que possamos estar atentos à palavra que o Senhor tem a cada um de nós. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, como a gente está aqui gravando e tentando persistir nessa batalha que está sendo, dessa vez, contra a internet, contra a instabilidade da internet, assim como Paulo alertava muitos perigos daquela época, o trabalho contra o avanço da igreja, o trabalho do mal contra o avanço da igreja, ele é constante e ele se atualiza tal qual a gente vai se atualizando para propagar o evangelho. Então, essas daí são algumas coincidências. Não lembrava dessa instabilidade, para falar bem a verdade, descobri aqui chegando, mas graças a Deus que o Senhor conduz as nossas vidas até aqui. E essa reflexão que eu vou trazer, ela está, como já foi dito, no livro de Efésios, é um livro escrito por Paulo, à cidade de Éfeso, Então, eles tinham a realidade deles. A gente tem dois relatos de Paulo em Éfeso, Num primeiro, quando ele chega, quando ele se depara com a cidade, começa a pregar, tem alguns embates ali, e depois um outro encontro de despedida, que a gente vê, se eu não me engano, em Atos 19, capítulo 19, capítulo 20, que a gente vai estudar na EBD, Então, estamos tendo a EBD de Atos, você pode acompanhar aos domingos com a gente, às 10h30, tá bom? Um momento muito bom. E, caso você não consiga acompanhar ao vivo, também tem a gravação que vai ficar disponível. Então, nessa carta de Éfeso, Paulo ele é muito gracioso, muito agradecido a Deus pelo plano da salvação que se cumpriu em Jesus Cristo. Ele está ciente da dinâmica de Éfeso, na qual existiam os judeus e os gentios que precisavam ser unidos como uma família. Então, ele começa a relatar toda a sua carta. A gente tem, na primeira metade, toda a explanação do plano de salvação, como que foi concluído. E, na segunda parte, um pouco mais próximo, trazendo para a realidade, aplicando para a vida dos irmãos. E aqui ele faz um paralelo muito vívido para a época,
Porque se a gente for pensar, na época as cidades ainda estavam sob o domínio do Império Romano, então era muito comum ver soldados, né, com algumas vestimentas características para, né, no dia a dia da cidade de Éfeso, né? E daí aqueles irmãos sempre conseguiriam observar, e Paulo ele relata dessa forma para que a gente se vista também com a armadura de Deus, não necessariamente uma armadura combativa e com os mesmos propósitos de uma guerra comum, né? No começo ele mesmo traz contra quem estamos lutando. A gente não luta contra pessoas de carne e de sangue, por mais que algumas pessoas possam às vezes dificultar a nossa propagação do evangelho, né? Algumas pessoas têm o coração duro para com a apresentação do evangelho. Muitas vezes situações podem nos querer abalar da nossa missão, e nisso a proposta, né, do mal nesses momentos imbativos é que simplesmente a gente abale a nossa fé e não nos faça permanecer no cumprir a missão de propagar a toda língua e nação. E nisso, a gente vê aqui na descrição de Paulo falando que nós não estamos lutando contra pessoas de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, né? Os grandes poderes nesse mundo das trevas. Ele tem várias características de algo que realmente não é físico, né? Um outro paralelo importante para a gente fazer é de que somos viajantes nesse mundo e a gente está caminhando ao lar celestial. Então, muitas vezes é importante que a gente realmente não se apegue 100%, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins desse mundo, mas lembramos que estamos aqui, mas não vamos padecer aqui por absoluto. E a única fonte de força para permanecer firmes no nosso objetivo é ser forte no Senhor e em seu grande poder. Aqui Paulo ele resgata uma parte essencial de que a gente tem que sempre retomar muitas vezes no nosso dia a dia, que a gente por nós mesmos não conseguiríamos vencer o pecado, nós mesmos não seríamos justos para estar reconectados com Deus. Foi por seu grande poder e somente com Ele, por Ele, a gente pode vencer as tentações, né? Aqui ele traz no versículo 13, os tempos do mal, que seriam muitas vezes as provações que os irmãos enfrentam dia a dia, naquilo que possa abalar a sua fé. Então, continuando, ele traz isso e ele começa a falar de uma vestimenta, né, características dos soldados da época, trazendo elementos de um soldado. Importante pensar que um soldado ele sempre está apto para algo. Ele é alguém que passou por um treinamento, alguém que passou por ele era um cidadão comum, né? Passou por uma transformação e se tornou um soldado. Isso em épocas assim, né, o mais habitual. A gente sabe que existem momentos de guerra relatados na televisão que nos chocam de às vezes ver pessoas que um dia estavam no seu ofício comum, tiveram que se tornar soldados devido às consequências, mas isso tudo são eventos mais atípicos. O que a gente tem é realmente os soldados eles trabalhando e se fortalecendo para estar aptos para um momento de guerra. Naquela época era um pouco mais comum, porque existiam as conquistas de território, era uma forma de se pensar, né, em que hoje em dia, devido a várias coisas, a gente não tem mais essas formas de pensar e de dominação sobre terras e tudo mais, embora a gente enfrente outras dificuldades também. Então, um soldado era alguém que precisava estar apto
ao trabalho de ser soldado, de exercer esse ofício, e ele precisava de algumas ferramentas essenciais para o seu trabalho. Então, Paulo começa a trazer os exemplos, né, do que seriam essa armadura de Deus, aquilo que Deus, em seu grande poder, nos entrega para permanecermos firmes nele, né? O cinto da verdade, ele, pensando em um desenho, depois você pode procurar um desenho de um soldado, cidadão romano, ele ia logo abaixo, igual um cinto um pouco mais comum, mas ele tinha, além da função de sustentar, né, as peças do corpo, ele sustentava os outros elementos dos quais o soldado precisava. Então, ele sustentava a própria armadura, né, trazia uma sustentação além do que o soldado sustentava com o próprio corpo, e ele podia carregar a espada, podia carregar o escudo com alguma adaptação. E nisso a gente vê o que seria esse cinto de Deus, que seria o cinto da verdade, né? Ele é importante para que não estejamos sustentados pela verdade de Deus e não pelas nossas próprias convicções. E essa verdade de Deus é que deve guiar as nossas atitudes no nosso dia a dia. Estando sustentados na verdade dele, a gente consegue se fortalecer mais durante a nossa caminhada cristã. O outro item que é descrito é a couraça da justiça, né? A justiça é fundamentada na verdade, ela está apoiada sobre a verdade de Deus. E, como várias vezes eu já falei, e outros irmãos sempre falam, a gente tem ciência disso, Deus é fiel e justo, e tudo que ele faz, em tudo que ele faz até o final dos tempos. Nada passará impune no dia do julgamento final. Procure alinhar a sua justiça com a justiça divina. Então, muitas vezes a gente tem convicções de verdade, convicções de justiça com base nas nossas verdades, das quais não estão alinhadas com a verdade e a justiça divina. Portanto, para a gente permanecer firme nele, né, e ter esses elementos para que permanecermos firmes com ele, a gente precisa conhecê-lo e estar cada vez mais alinhado com a justiça divina, né? A couraça, ela é um elemento que fica no tronco, mas existem outros desenhos dos quais tem também os braços e as pernas, e ela defende, né, ela traz proteção para aquilo que nos é vital. Pensando de uma forma objetiva, seria, né, os nossos órgãos internos, o coração, o pulmão, algumas veias importantes do nosso corpo, para que a gente continue vivo. Então, a justiça de Deus nos protege de todo o mal que possa afligir o que for vital ao nosso interior. E no terceiro item, né, que são os calçados, que seriam a paz das boas novas, né? Então, os calçados, ele me faz pensar um paralelo um pouco diferente, né? Aqui a gente pensa em espalhar as boas novas, o que é real e justo, pode ser feito o paralelo dessa forma, mas ele diz a paz das boas novas, né? Aquilo que traz tranquilidade ao coração, né? Aquilo que traz a tranquilidade para com a outra pessoa, na qual muitas vezes é afligida pelo inimigo, diante de acusações e tudo mais. A paz das boas novas derrama sobre aquela pessoa a paz de Deus, e quando ela reconhece seus pecados e é reconciliada, ela pode sentir, né, está reconectado com Deus e pode se fundamentar mais uma vez nele. E o outro item, né, dentro de paz das boas novas, me faz pensar em Tiago 1, de 19 a 20, porque ele me faz lembrar de um ditado comum. Eu não lembro o ditado inteiro, só lembro desse pedacinho, mas é referente a pés quentes e cabeça fria,
na qual a gente tem que estar sempre pronto, prontidão para o trabalho, né? Como o próprio versículo ressalta, a prontidão para entregar as boas novas, mas a cabeça fria para que a gente não esteja influenciado, né? Ou assim inflamado pelas outras coisas que nos afligem nesse mundo. Então, estando em paz com Deus, né, a gente consegue avançar as boas novas e proclamar o reino de Deus. Tiago 1, de 19 a 20, ele traz o seguinte: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irar. A ira humana não produz justiça divina. Lembra que a gente estava falando da couraça da justiça? Então, quando a gente está com as vestimentas, a gente está com o cinto, com a couraça e com os pés prontos para a batalha, né? Prontos com as vestimentas que seriam do corpo aqui, a gente tem que estar ciente de que muitas vezes é necessário uma posição um pouco mais passiva do que ativa ao acolher ou ao trazer paz sobre a outra pessoa. A gente sabe e tem plena consciência disso, de que é necessário trazer a realidade do pecado para as pessoas, né? Lembrá-los da culpa que foi expurgado na cruz, mas é importante também acolher aqueles dos quais a culpa pode ser muito maior do que ela realmente é. Ela pode parecer maior, então é necessário a gente estar apto para acolher aquela pessoa, para ouvir, para cuidar, né? E orientar da melhor forma possível, trazer a plena consolação. Continuando os nossos itens da armadura de Deus, a gente tem o escudo da fé. Ele acaba sendo um pouco mais comum, eu acho que muitos já viram nos carros, que tinha aquele embleminho com um escudinho e escrito fé, né? Ele é um item mais comum. Eu esqueci agora, vou pedir um help para o Lucas. Como que é o nome? É tipo uma matéria, não é? De quando você tem que defender a fé, tem uma palavra específica. Apologética também, então, em alguns outros momentos a gente tem que usar ela, e ela tem uma alegoria desse escudo da fé. E esse escudo da fé nos remete a que temos que estar preparados aos ataques que vão vir. Nós, muitas vezes, por estar em um país cristianizado, né, que tem, desde o seu início, algo que está muito comum se falar sobre os cristãos e tudo mais, a gente acha que não vai sofrer alguns ataques igual outros países estão mais acostumados a serem atacados, os cristãos. Mas nós somos atacados também e precisamos estar prontos a nos defender, tanto defender a nossa fé, defender a nossa comunidade, como a nos defender particularmente por causa daquilo que cremos. Então, ele nos defende, né, das mentiras, das inverdades, das falsas acusações. E é sempre importante lembrar de onde esse escudo está firmado. Por mais que a gente tenha, né, a apologética como um instrumento para aprender a defender a nossa fé, ela está fundamentada na verdade, né, de Deus. Então, isso é muito importante para que a gente continue sempre resgatando da onde vem a nossa fé, da onde onde nós cremos, por que nós cremos, e tudo isso nos reforça e nos capacita a continuar na caminhada cristã. Então, assim como a couraça, como, né, está fundamentada no cinto da verdade, que é um item sempre importante para a gente lembrar. O outro item, ele é um capacete, mas acredito que em alguns textos está como capacete da salvação. Aqui ele traz salvação como capacete, que eu achei interessante, porque eu diria que é uma forma de se pensar, né? A nossa salvação vem por intermédio do sacrifício perfeito de Jesus por nós na cruz. E a certeza da nossa fé é devido à ressurreição dele.
Ele morreu e satisfez a justiça divina, o sacrifício perfeito, pagou o preço e ressuscitou. Por ele, como Filho de Deus e sendo Deus, venceu a morte e está à destra de Deus. Sempre que for necessário, ter isso em mente em tudo o que fizermos, agirmos, ouvirmos e falarmos. Não somos justos, nenhum sequer, mas temos a sensação de sermos, pois na verdade fomos justificados por Cristo. E isso retira o peso da culpa dos nossos pecados, os nossos pecados e erros que podem rondar as nossas mentes diariamente, mas tendo a salvação, a certeza da salvação, não seremos abalados. Então, aqui dentro desse texto que eu estava refletindo, era que a forma de se pensar, né, do salvo deve estar bem fundamentado, né, a certeza da salvação, quanto aos pecados que forem afligidos contra ele, que forem acusados contra ele, ele sabe que foi perdoado e que mudou de vida, né? Não somente que foi perdoado e pode continuar pecando, mas ele se propôs a seguir a Cristo, se arrepender daquela antiga vida e seguir como um ser transformado. Igual o soldado que a gente comentou no comecinho, né? Ele passou por uma transformação para estar apto ao trabalho do soldado, assim como o cristão, ele é justificado, ele tem o perdão de Deus, ele deve transparecer essa transformação de vida e não continuar nos caminhos errados dele. E o outro item é a espada do Espírito, que também acho que os irmãos estão mais acostumados. A gente sempre via brincadeiras de segurar a Bíblia com uma espada. O próprio texto traz esse paralelo claro, que seria sobre a palavra de Deus, né? E a espada, ela serve para várias coisas durante a guerra, né? Ela não somente fere aquele que nos aflige, o inimigo, ela também serve para se defender. Ela é um instrumento que precisa ser manejado com muito cuidado. Então, para manejá-la bem, a gente precisa conhecê-la bem, né? Um soldado, ele pode, não é com qualquer espada que ele vai estar acostumado a brigar e a entrar em conflito. Ele precisa de um tempo para se adaptar ao peso da espada, ao tamanho, e assim nós também temos que ser próximos, tal qual um soldado era próximo de sua espada, a gente precisa ser próximo da palavra de Deus, conhecê-la para manejá-la da forma que for necessária, sendo durante esses tempos de mal, né? Sendo como uma forma de se defender ou sendo como uma forma de atacar e trazendo a verdade de Deus à tona. Porque lembre-se que a espada, ela estaria embanhada no cinto, que é a verdade de Deus. E o último item, ele não necessariamente parece ser um item físico, né? Tal qual os outros elementos, mas ele é tão essencial quanto, que seria o orem no Espírito. E aqui eu faço um paralelo com o exercício físico do soldado. O soldado, para ele estar apto, ele precisa se exercitar, ele precisa sempre buscar estar na melhor forma possível para que ele possa exercer a sua função. Então, hoje em dia a gente vê, né, não sei quantos irmãos estão acostumados com os concursos públicos, os concursos, uma formação a mais assim, né? Os concursos públicos da polícia, né, de carreiras do Exército, eles trazem uma das partes, né, tem a prova escrita, tem entrevista, tem as outras coisas, mas uma das partes é o conhecido TAF, que é o treino de aptidão física. E nele realmente é testado à prova a resistência, a força, né, todos os itens necessários para estar pronto. E estando dentro do Exército, você também tem a rotina, do Exército não só, né, mas todas essas outras academias, né, policiais e tudo mais, sempre tem que estar pronto para num momento de embate, você está na sua melhor forma,
e enfrentar o mal, né? Assim como para nós, no nosso dia a dia do cristão, a gente deve orar, porque orando a gente está buscando uma conexão real com Deus, na qual a gente entrega para Ele todos os nossos anseios, todas as nossas vontades, com as quais, através da oração, onde a gente fortifica o primeiro item que Paulo traz logo no comecinho, que sejam fortes no poder, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder, né? É no exercício da oração em que a gente realmente reconhece Deus como o único Senhor, Senhor sobre as nossas vidas, Senhor de todas as coisas nas quais Ele deixa usufruirmos aqui na terra. E é no exercício da oração em que a gente tanto se capacita para estarmos firmes e permanecermos firmes nas épocas difíceis e nas tentações, quanto também para ajudar os outros, né? Assim como a gente está fazendo aqui hoje, o exercício da oração, ele é mútuo, ele deve ser exercitado sozinho, mas ele também é exercitado em conjunto, assim como aqui no culto de oração, nos nossos cultos diários. Eu sei que alguns irmãos compartilham os pedidos de oração uns com os outros, aqueles que são mais próximos, né? A gente tem tantos pedidos do coração, nos quais a gente quer deixar em particular com Deus, e isso é justo, mas só o fato de compartilhar de que existe mais um pedido no coração para com a igreja, isso já é saudável e fortifica tanto a igreja quanto o próprio irmão. Então, diante disso, Paulo, né, no versículo, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, no versículo 19, ele começa falando, né, orem também por mim. Então, Paulo, mesmo sendo o apóstolo de Cristo, líder espiritual da igreja primitiva, um evangelista nato, a gente reconhece Paulo como grande, ele fez as viagens, ele viveu para o evangelho, ele fez tudo como Deus ordenou na vida dele, para ele completar a carreira, para ele finalizar o combate. E ainda assim, mesmo sendo tão devoto, ele ainda fala que ele precisa das orações. Ele reconhece Deus como seu Senhor e seu refúgio e fortaleza. Então, ele pede para que os irmãos de Éfeso orem por ele, né? Assim como a gente pede para que a gente pede a Deus os nossos pedidos, ele também compartilha isso com os irmãos, né? Para que ele seja fortificado na fé, para que ele possa continuar o ministério dele. Então, concluindo, tenha a verdade do Evangelho como base em sua vida. Você é vital, você é extremamente importante para o reino de Deus. Envolva-se com a couraça da justiça divina. Esteja sempre pronto para apresentar a paz das boas novas, de cabeça fria e pés quentes, para falar do Evangelho a toda criatura. Quando a investida do inimigo vier, proteja-se com o escudo da fé. Use a salvação como capacete para estar protegido contra os ataques internos e externos contra sua mente. Conheça tão bem a sua espada do Espírito para utilizá-lo da melhor forma quando for necessário, e fortaleça-se com as orações no Espírito. Tudo isso é para que, quando vierem os tempos do mal, estarmos bem firmados naquele que nos fortalece. É refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Mesmo que todas as forças do mal nos ataquem, nada poderá nos separar do amor de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus. E é dessa forma que eu concluo essa reflexão de hoje. A gente, hoje está enfrentando um problema técnico da internet, que é um desses novos desafios que a tecnologia nos dá, mas eu tenho certeza que os irmãos têm outros tempos do mal, particulares, como família. Então, não perca a fé. Lembre-se de que o Senhor é Senhor sobre todo. Lembre-se que o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. Eu vou orar para finalizar e daí a gente conclui a transmissão.
Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui aprendendo mais a Tua palavra. Senhor, fortalece-nos em Ti, para que possamos aprender que somos cada vez mais dependentes de Ti e assim estar mais aptos a propagar o Evangelho. Nos ajuda a permanecer firmes, a não esquecermos nenhum item dessa armadura que o Senhor nos dá. Nos conduz por mais esta semana, Senhor, e todo o tempo que vier. Conforta os nossos corações, os nossos anseios e nos fortalece no que for necessário. Te agradeço a vida de cada um que está assistindo agora, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração deles, aqueles que já conhecem a Ti e aqueles que não conhecem, que possam encontrar o Senhor e se render a Ti. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém.